Zé, fala para nossa audiência, por favor, alguns erros. Não sei se você conseguir enumerar pelo menos 4. Eu sei que tem milhões de erros, mas pelo menos enumerar 4 erros que você tem visto ao longo da sua carreira. Perfeito. Vendedores cometendo, não só vendedores, como gestores de vendas, como empresários. 4 erros que esses caras brasileiros estão cometendo e que você pode talvez alertá-los para não cometê-los. Espetacular a tua pergunta. E eu vou falar os erros que eu cometi, tá certo? Porque, enfim, você apanha muito. Não acreditem naqueles vendedores que só contam as histórias de sucesso deles. A vida do vendedor é forjada, como você tão bem disse, com sucessos, fracassos, tombos e boas levantadas. Primeiro grande erro é falar demais e ouvir de menos. O grande vendedor, o grande líder, seja no varejo, no mundo das vendas consultivas de alta performance, que é uma das minhas maiores especialidades, a gente tem que desenvolver isso melhor. Domina a arte da venda quem ouve melhor, quem ouve com empatia, quem faz boas perguntas, quem bem entende as necessidades, desafios e problemas do seu cliente. É que a gente nos explicaram, né, André? Você deve ser ótimo vendedor, que você fala muito bem. Esquece isso aí, isso é uma idiotice, uma besteira. É vendedor nato. Não existe vendedor nato, não acredito em talento. Então, primeiro grande erro, né? E eu cometi isso muito no começo da minha carreira. Eu falava demais e ouvia de menos. Segundo, colocar, ainda que possa parecer um tanto quanto clichê, colocar os seus interesses pessoais e desejos e necessidade de pagar suas contas, de ganhar teu dinheirinho, acima dos desejos, necessidades e desafios do seu cliente. Olha que legal isso. Então a primeira vocês já anotaram, né? Não é à toa que Deus dá 2 ouvidos e uma boca, né? A comunicação é 80% de ouvir e 20% de falar. Essa segunda é interessante, din-din. O din-din, ele é consequência, lógico que é consequência. Mas quando ele aprende a ser psicólogo, ele tende, no primeiro erro, que é ouvir de menos, ele ouve mais, e no segundo ele já deixa de falar, então ele começa a ouvir mais, e ele começa a ver que o din-din é consequência. É isso mesmo, Zé? Não é causa. O dinheiro é uma mera consequência de um trabalho incrivelmente bem realizado. Repito, o dinheiro é mera consequência de um trabalho incrivelmente bem realizado. E o que é o incrivelmente bem realizado? É aquele trabalho que é dotado de propósito, de valor, de princípios e do desejo de bem ajudar e bem servir ao seu cliente-alvo, ao seu público-alvo. E chegamos ao terceiro, que já é uma consequência disso. O bom vendedor tem que focar no público correto, no público-alvo correto. Porque o que a gente acaba vendo em vendas é que muitas vezes o vendedor acaba não dando toda a atenção que aqueles clientes prioritários dele, que são merecedores, têm e precisam ter cada vez mais uma atenção, um foco, uma energia, um tempo dedicado àquele cliente prioritário, porque muitas vezes quando você não planeja, você gasta tempo no cliente errado, ao invés de investir tempo no cliente certo. Então a terceira falha é que a gente planeja mal. Só que aí essa terceira eu quero te provocar. Por favor. Essa terceira é culpa. Vamos substituir a palavra culpa por responsabilidade. Não é responsabilidade do gestor direcionar o vendedor? Porque às vezes não é o gestor que fala, precisamos vender, sai para prospectar. Perfeito. O cara sai desesperado. Será que não é uma meia-culpa? Total, concordo 100% com você. O grande gerente, né? O Vicente Falcone, considerado o consultor número 1 aqui do Brasil. Você até faz trabalho junto com ele, né? Sou parceiro da Falcone Gente aqui, né, no Brasil, e o Falcone fala muito bem isso aqui. Liderar é bater metas de forma ética através das pessoas. E um dos papéis do grande líder é certamente ajudar no planejamento estratégico das contas, do público-alvo e assim por diante. Só que o grande vendedor, né, você que nos acompanha aqui na TV do vendedor, tem que ter também esse componente estratégico no seu chá, né, nos seus conhecimentos, nas suas habilidades, nas suas atitudes. Porque muitas vezes, se eu transfiro única e exclusivamente essa responsabilidade para o meu gestor, é algo confortável também. Porque eu falo o seguinte, eu não preciso trabalhar tão bem o planejamento, porque o planejamento vem do meu gerente. Sim, o planejamento bem feito começa no líder e é top-down, né? Desculpa o termo em inglês, mas ele vai de cima
para baixo. Só que seja você também um grande estrategista. Show. Pega uma planilha aí, vê os teus clientes, como é que, se você está fazendo uma boa venda do teu mix de produtos e de serviços, veja, liste aí, você vai... Eu sempre indico, né, o princípio de Pareto, nós que somos professores, que a gente fala isso muito nas aulas, que é 20% dos seus clientes, na maior parte das vezes, respondem por 80% do teu resultado. Da grana. Da grana, do que entra no seu bolso, o que faz o teu negócio girar, que traz margem boa de rentabilidade, que é o que dá sustentabilidade a um bom negócio. Guarde mais uma dica, um bônus aqui. A empresa não existe para vender, o teu negócio não existe para vender. O teu negócio existe para dar lucro. É isso aí. Certo? Concorda comigo? É isso aí, senão vira um Walt Disney corporativo, aquele negócio bonito, mas no fundo mesmo, vendeu com rentabilidade, porque vender por vender não adianta. Você tem que vender hoje com lucratividade. Legal, olha só, o Zé falou o primeiro erro, o segundo erro, o terceiro erro, que esse terceiro erro não é só do vendedor, mas de você também, gestor, empresário. E o derradeiro erro, para depois a gente entrar em uma outra colocação que eu tenho como dúvida, Zé. Rapaz, esse é um que demorou para eu aprender, André. Ai, Jesus, mas então nós dois. Eu vou dar uma dica boa, além de todos os livros aí dos DVDs do André Ortiz, se você me permitir, eu vou dar uma dica extra de leitura depois que eu falar desse quarto ponto. O quarto erro é investir de forma equivocada nos seus pontos fracos. Legal. Quando o correto é você investir de forma vigorosa, coerente, consistente e disciplinada nos seus pontos fortes. Aí você para, você deve estar pensando, putz, que entrevista top, que bacana. Mas e aí, Zé? A dica é sensacional, dá o caminho para dar as pernas. Eles querem um exemplo na prática. Na prática, vamos lá. Descubra seus pontos fortes. Anota esse livro, chama Descubra Seus Pontos Fortes. Descubra Seus Pontos Fortes. Na versão mais recente desse livro, que eu acho que é a editora Sextante, se eu não me engano, o autor chama-se Donald Clifton. Donald Clifton. E é o que você está vendo agora aqui na telinha, ó. Eu já coloquei para você exatamente o nome do autor. Perfeito. E lá na terceira capa do livro, você vai fazer, sabe aquelas raspadinhas que tem na Mega Sena, na Loto? Você vai obter lá um código, né, nesse livro, que você vai fazer uma avaliação dentro de um software, uma avaliação que é oferecida gratuitamente para o proprietário do livro. E é sensacional, André. Show. Que ele vai te fazer um questionário, e quando você for fazer o questionário, você tem que dedicar 1 hora de atenção plena àquilo, que é outra coisa importante, seria um quinto erro, que a gente não dá atenção plena, eu já parei nos 4. Foco. Foca nos teus pontos fortes. Fez essa avaliação, ele vai te indicar teus 5 pontos fortes. O que é sensacional? No momento que você descobre quais são os seus 5 pontos fortes, e esse software já te dá toda a descrição, te traz, por exemplo, você é um grande aprendiz. Como é que você vai maximizar o aspecto aprendiz e transformar isso em dinheiro? Guarda isso. Isso modificou minha vida, modificou a vida de milhões de pessoas, que é invista nos seus pontos fortes. Eu corroboro totalmente, gente, porque vocês já sabem um pouco da minha história, né? Mas eu só comecei a dar aula, a dar palestras, a ser instrutor, Zé, quando eu comecei a ouvir pessoas vêm em forma de anjos, tá? Às vezes você tem que ficar esperto, que essas pessoas falam seus pontos fortes. André, você é comunicativo. André, você é brincalhão. André, quando você fala, todo mundo presta atenção. Depois as fichas foram caindo, que eu estava talvez focando em pontos problemáticos da minha vida, pessoal e corporativa e profissional, e deixei de explorar esses pontos fortes que todo mundo já falava. Quando eu comecei a me especializar, fazer curso de oratória e tal, talvez eu fui ser professor, fui ser palestrante. Por quê? Porque eu foquei nos meus pontos fortes, o Zé também. Gente, a vida é assim, foque na solução, não nos problemas.